negócio é o seguinte, hoje o assunto é lançamento, tá? Eu vou revisar, eu vou passar rapidinho aqui, lançamento vertical, vou falar do horizontal e vou falar do oblíquo, ok? E vou falar de uma questão essencial, fundamental, muita atenção, dúvidas, por favor, me mande, que é decomposição de vetores. Então, eu já falei sobre vetores, então vou aproveitar a aula de hoje para falar sobre decomposição de vetores. Mas antes, eu queria que vocês acompanhassem aqui o seguinte, que antes dessa aula, tá, temos 3 outras aulas sobre esse assunto. Vamos lá, rapidão. Que seriam as aulas? São 3 aulas, né? Aula 6, lançamento horizontal e oblíquo, parte 1. Aula 7, parte 2. Aula 8, parte 3, falando sobre lançamento. Aí eu tenho os slides que já foi até mencionado em aulas anteriores sobre vetores. Tem o slide agora sobre lançamento de projéteis, vou passar por eles rapidinho. E tem o simulador que eu vou utilizar, vou começar inclusive por ele. E tem essas, no mínimo, essa aula de hoje, eu vou dividi-la em umas 2 aulas, pelo menos, ok? Primeiro, eu vou falar o seguinte, eu vou pegar a situação de lançamento, aqui é um simulador, né? Que tem um link lá, tem um link aqui na plataforma, seria esse link, clica aqui, simulador lançamento de projétil, tá? Ele é HTML, você clicar aqui, ele vai abrir essa página aqui, ok? Então vamos lá. Eu vou relembrar aqui rapidinho, porque eu vou precisar dessas contas. Vou colocar aqui o canhão a 90 graus em relação a essa pista aqui, ó. Ok? Então, vou fazer um lançamento com velocidade, chama de rapidez inicial aqui, né? Colocar a velocidade de 20 metros por segundo e vou lançar. Vou lançar de forma lenta para acompanharmos com calma. Então, vão aqui nessas informações laterais aqui, ó. Eu tenho a altura 0 de lançamento, vou lançar. O ângulo é de 90 em relação à pista, então está vertical, bonitinho. E a rapidez, a velocidade inicial, 20 metros por segundo. Depois eu quero que vocês brinquem um pouquinho, lance outros objetos aqui, ok? Se você escolher o objeto, não precisa falar a massa, mas se quiser personalizar e mudar a massa, pode mudar. O tamanho dele, por que o tamanho dele é importante? Será que se o objeto tem uma área grande, né, um volume grande, vai influenciar? Bem, o valor da gravidade, você pode alterar aqui, a gente vai fazer isso logo mais para frente. Se a gravidade fosse maior e se a gravidade fosse menor, qual que seria o efeito? Né? O que aconteceria? E a resistência do ar, que eu posso considerá-la, inclusive variar essa influência, torná-la mais intensa ou menos intensa, né? Mas a princípio eu vou adotar que não há resistência do ar e que a aceleração da gravidade eu vou até aumentar aqui um pouquinho, vou arredondar ela para 10. Vou deixar aqui 10, ok? E vou fazer esse lançamento aqui, voltando para o canhão, vou fazer esse lançamento aqui. Eu vou lançar, mas antes de lançar, vamos fazer umas continhas antes. Eu vou pegar isso aqui, tá certo? E vou fazer uma previsão. Qual seria a previsão? Qual seria a altura atingida, talvez a velocidade no ponto mais alto, alguma coisa assim? Só para relembrar, isso já foi falado, tá ok? Mas só para relembrar, tá certo? Cadê a tela, né? Então tá aqui, vamos fazer a continha aqui. Bem, altura máxima aqui. Bem, na vertical, quais são as influências? O que eu teria? Eu teria a aceleração da gravidade, ok? A aceleração da gravidade, né? Que eu já selecionei lá no exercício, que eu vou considerar 10 metros por segundo. A velocidade inicial de 20 metros por segundo. Velocidade final, bem, se eu estou considerando um ponto mais alto, 0, tá ok? Qual que é o meu objetivo aqui? Meu objetivo aqui é descobrir a altura, relembrando aí,
descobrir a altura e descobrir o tempo. Eu vou no tempo, né, que é mais fácil aqui. Uma das equações que eu utilizo para isso, né, fala da variação que está acontecendo. Está ocorrendo graças à aceleração, que o significado de aceleração, lembrando aí, é variação de velocidade. Então vou considerar esses três aqui, ó. Então a velocidade final é igual à velocidade inicial, mais ou menos, né, eu vou discutir isso aí, g, que é a aceleração da gravidade, vezes o tempo. Eu tirei essa formulazinha, né? Isso aqui é uma velocidade vertical, né? A única coisa que eu fiz foi, no lugar da aceleração, colocar a aceleração que eu conheço, que é da gravidade. A velocidade final, bem, no ponto mais alto, a gente vai voltar para o aplicativo, que é só uma imagem dele, e vai exercitar isso mais. Essa velocidade aqui final é 0, ok? Essa inicial é 20. Mais ou menos, vem o mais, né? Lembrando aí que o mais, ele é usado quando o movimento é acelerado, e o menos quando o movimento é retardado, ok? Então vamos lá. Aqui vai ser o sinalzinho de menos, então, porque está subindo, eu estou considerando a situação subindo, a aceleração que é 10, vezes o tempo, que é o que eu estou buscando aqui. Então, fechou, né? Vou passar esse 20 para lá, vai ficar menos 20, com menos 10 do lado de cá, né? No final dá tudo certinho. Eu vou ficar aqui com t ao quadrado, menos com menos, né? 20 dividido por 10, 2 segundos. Esse aqui é o tempo gasto só na subida. Isso aqui é subindo. Ok? Então, agora eu vou descobrir qual que é a altura. Bem, lembrando qual que é a equação que fala sobre a altura. A altura, ela depende da velocidade inicial, vezes tempo, o mais ou menos, com o mesmo valor daquele mais ou menos lá de cima, a aceleração da gravidade, t ao quadrado, sobre 2. Ok? O azul não ficou muito legal aqui, não. Então, vamos lá. Então, que altura vai ser essa daqui? Bem, essa altura máxima aqui, ela vai ser velocidade inicial, o 20, vezes o tempo, que eu acabei de calcular, está subindo, então é retardado, a aceleração é 10, o tempo de novo ao quadrado, né, que eu acabei de calcular, sobre 2. Então aqui vai ficar a altura é igual a 40. Vocês vão entender depois por que eu estou insistindo em falar de novo de queda livre, né? Eu estou falando que eu lancei, né? Mas é a mesma coisa do que a queda livre, né? Então, menos. Posso simplificar aqui. Vou simplificar aqui, 10 dividido por 2. Aí vai ficar aqui com 5 vezes o tempo ao quadrado, que é 4. Então aqui vai ficar 40 menos 20. Minha altura, eu vou conferir lá no softwarezinho, 20 metros. Essa é a minha altura máxima, ok? Está aqui minha altura. Vou aproveitar rapidinho aqui, na falta de espaço, e vou falar rapidinho. Bem, eu considerei que foi só um lançamento, eu só lancei. Então, vou destacar aqui. Estou falando só do lançamento, então vou considerar a princípio só essa subida aqui. Mas lembrando aí, e se eu considerasse a volta? Né? E se fosse para considerar a volta? Se fosse para considerar a descida? Bem, a descida, então, se eu perguntasse sobre distância percorrida, ele percorreu 20 metros subindo, mais 20 metros descendo. Então, eu somaria essas duas distânciazinhas aí. Então, a distância percorrida seria de 40 metros, beleza? Então, isso aqui seria já estou extrapolando o exercíciozinho um pouco, tá? Lembrando aí. E se perguntasse sobre deslocamento? Tá? Já seria o que? Ele saiu. Esse aqui é o ponto inicial, digamos, né? Por aqui em cima é o ponto final. Bem, ele saiu do ponto inicial aqui, que eu até tinha chamado a atenção lá no aplicativo, posso chamar de novo.
era o ponto inicial, aqui é o zero, está aqui do lado, ó, o zero aqui, ó. E voltou para onde? Para o mesmo ponto. Então o meu deslocamento seria, lembrando aí, 20 menos 20, o deslocamento é zero. Então eu tenho 3 informações aí referente à distância, vamos dizer assim, né? Eu tenho a altura, que foi calculada aqui, a altura, distância percorrida, distância, e aqui embaixo, deslocamento, beleza? Deslocamento, certo? Então tá aí, vamos voltar para o aplicativo então. Voltando para o aplicativo, dá para brincar aqui um pouquinho. Vamos fazer esse lançamento aqui então. Altura inicial, depois a gente confere. Tem até uma treinazinha aqui que eu vou colocar aqui do lado para medir minha distância, minha altura no caso. Lançou. Então, lançou. Tá vendo que as distâncias, ó, entre esses pontos aqui vai só diminuindo até ele chegar no ponto mais alto. Chegou no ponto mais alto, aí ele volta, certo? Vamos medir essa distância aqui? Bem, eu vou colocar a minha treinazinha aqui e vou puxá-la até lá em cima, até o ponto mais alto aqui, ó. Aí, até o ponto mais alto. É difícil achar o lugar certinho aí, ó. O que deu? 20 metros, que foi o que a gente tinha previsto antes, né? Então essa subida aqui, só essa altura aqui, com a velocidade inicial de 20, com ângulo de 90, ou seja, vertical, a distância inicial, né? A distância percorrida, né, até o ponto mais alto, que coincide com a altura, foi de 20 metros. Essa foi a nossa previsão. Por que eu fiz isso? Bem, aproveitei para revisar. E tudo que acontece na vertical, eu vou manter no próximo movimento. No próximo movimento é quando eu vou falar de lançamento oblíquo. Eu vou falar de 2 direções, na verdade, né? Horizontal e vertical. Mas tudo que acontece na vertical é o que eu acabei de descrever aqui. Vou continuar falando de deslocamento, vou falar mais de distância, né? E é o que a gente mais vai explorar aqui agora, ok? Bem, agora vamos mudar um pouco essa configuração. Deixa eu voltar aqui. Agora eu vou colocar um ângulo qualquer aqui, ó. Isso, vou colocar o 45. 45, ótimo. Vou colocar lento só para a gente observar passo a passo. Vou pedir para apresentar os vetores de velocidade. Depois eu vou repetir aqui para colocar aceleração. E vou lançar isso aqui com velocidade de 20, só para manter o exemplo anterior. E vou lançar. Vou pausar aqui. Só tem a velocidade de lançamento, tá? Observe que só tem a velocidade de lançamento. Vou continuar. Só. Bem, eu esqueci só de retirar. Deixa eu retirar aqui a resistência do ar e vou refazer. Velocidade é a mesma, lançamento. Só a velocidade de lançamento, olha só. Só de lançamento. Até bater no chão lá. Vamos mudar o ângulo, né? Pegar um ângulo ou uma velocidade menor para ter um alcance menor. Está fugindo da tela. Vamos repetir aqui, lancei. Tá desproporcional, né? Vamos lá, então. Uma velocidade de 15. Ótimo. Então, vamos fazer com a velocidade de 15. Então, vou lançar. E observe que a só velocidade, ela é constante. Observa. Não muda o tamanho do vetor. Aqui no finalzinho que mudou um pouquinho, né? Ela mudou, a resultante mudou um pouquinho sim. Vamos acompanhar ela desde o início, ó. Ela tem um ponto. O ponto menor dela é aqui em cima. E os pontos maiores é quando ela está batendo aqui ou saindo aqui, ó. Observe. Isso. Vamos colocar as componentes. Vamos colocar a aceleração, então, para ver o que acontece. Agora eu vou lançar de novo. A aceleração só existe uma e ela está o tempo todo apontando para baixo. Inalterada a direção, o sentido e o tamanho do vetor. Porque quem é essa aceleração? Eu havia selecionado ela aqui antes, aqui está considerando a aceleração da gravidade, ok? Aqui ele não dá opção para alterar essa aceleração, então ela é 9,81. Agora eu vou colocar
as componentes. Então, não, deixa eu voltar de novo aqui, ó, né, na aceleração. Não existe aceleração na direção horizontal. Observe que só existe uma aceleração, que é a de amarelo, que é na vertical. Não existe nenhuma aceleração na direção verde, que é a velocidade, porque quando eu deixo apenas velocidade e lanço de novo, né? Aí, ó, só estou selecionando agora a velocidade. Você percebe uma alteração na velocidade. Tá ok? Eu vou explicar isso melhor. Vamos colocar um vetor. A aceleração ele surge aqui o tempo todo inalterado. Ótimo. Agora eu vou colocar componentes, mas eu vou falar com muita calma sobre componentes ainda, tá? Quando eu falo de componentes, o que eu estou querendo falar? Né? Vamos voltar aqui. Componentes. Ok, aqui. Olha que interessante. Existe essa direção aqui, né? Vamos pegar desde o início. Eu deixei ainda com aceleração. Então, quando eu lanço, ó, observe que tem aceleração, velocidade horizontal, não tem aquela resultante mais. Só tem essa daqui, eu estou considerando agora essa direção, certo? E essa daqui. Nessa direção aqui, existe uma aceleração contrária, olha só. Olha aqui o ponto. Por que eu sei que esse aqui é o ponto mais alto da trajetória? Essa aceleração, ela foi diminuindo a velocidade, a vertical, até chegar nesse ponto mais alto aqui, ó. Agora que ela diminuiu, é a mesma coisa. A vertical pode ser analisado como se fosse um movimento de queda livre. Ele deve ser analisado como um movimento de queda livre. Quando eu dou sequência aqui, ó, aí agora está na hora do objeto voltar. Na hora que está... Como está na hora do objeto voltar, agora a velocidade tem a mesma direção e sentido da aceleração. Então, essa velocidade vertical aqui vai aumentar até bater no chão, ok? Então, olha o momento que foi lançado. Você tem velocidade vertical considerável e horizontal. Aí ela vai diminuindo, depois ela vai aumentando, só que para baixo. Certo? Olha só, se eu fizer isso aqui, ó, 90 graus e lançar, o que acontece? Agora eu só tenho uma velocidade, observe, eu só tenho uma velocidade, que é aquela que eu lancei inicialmente para cima, vertical, e tenho aceleração para baixo. Então, continuando, essa velocidade de amarelo vai diminuindo, até chegar no ponto mais alto, zerou, olha só, zerou e já começou a querer voltar. Zerou e agora vai querer voltar. A aceleração não mudou em momento algum, tá? Nem no lançamento inclinado e nem no lançamento vertical. Então, continuando aí, até que agora vai retornar aqui, ó, e volta para o canhão. Né? Eu lanço de novo, a velocidade vai diminuindo, chega no ponto mais alto, ela é zero, volta em sentido contrário, na mesma direção em sentido da aceleração, por isso que aumenta. Então diminui na hora de subir, que é retardado, e aumenta na hora de descer, porque é acelerado. Isso aqui é uma coisa que acontece durante esse movimento mesmo oblíquo. Vamos voltar para o ângulo anterior. Né, achar o 45 aqui de novo. Quando eu lanço aqui, esse movimento aqui, ó, na vertical, ele é independente da horizontal. Tanto que eu nem falei nele ainda. Totalmente independente dele. Olha lá, ele zera, estou analisando só na vertical. Ele zerou, inverteu o sentido, agora ele acelera voltando. Agora eu vou falar do outro movimento. Vamos olhar agora só a direção horizontal. Olha só, não muda nada do vetor, nada. O comprimento do vetor é o mesmo. O comprimento do vetor é o mesmo. Quer ver? Vou medir ele em vários pontos. Eu sei que é velocidade, mas eu vou medir o tamanho do vetor aqui. Né? 5,15. Continua. Bateu lá. Vou lançar de novo. Vou pegar ele aqui, ó, na subida. O vetor é o mesmo tamanho. Tá vendo que é o mesmo tamanho? Continua, vou tentar pegar no ponto mais alto. Ponto mais alto, praticamente, né? Passou um pouquinho. Olha lá, a mesma coisa, o vetor é o mesmo tamanho até bater lá no solo. Vamos pegar ele instantes antes de bater. Pronto. Instantes antes de bater. Se você medir o tamanho da horizontal, é exatamente o mesmo. Agora, por quê? Existe alguma aceleração na horizontal?
Então, por que esse vetor mudaria? O que é aceleração? Como eu sempre digo, a aceleração ela é sinônimo de uma mudança, de uma variação em velocidade. Bem, mas o que é velocidade? Agora o meu conceito de velocidade melhorou bastante, ampliou mais. A minha velocidade agora ela tem direção, sentido e módulo. Então tem que mudar uma das coisas. Se tem uma coisa que não muda aqui ao longo de toda a trajetória, da horizontal, a direção é sempre horizontal, o sentido é sempre apontando para a direita da tela. E o tamanho do vetor, vocês viram que eu medi em vários pontos, tudo bem que eu sei que é velocidade, mas eu usei a treina só para dar uma noção de comprimento do vetor, e o vetor manteve o mesmo tamanho o tempo todo. Então quer dizer que na direção horizontal não há nenhum tipo de alteração. A velocidade de início é a mesma de final. Ok? Então, na horizontal, a gente vai comentar isso lá um pouco mais, na horizontal eu tenho um movimento uniforme. Eu só tenho uma equaçãozinha para usar, que é do movimento uniforme. Agora, na vertical, eu vou usar todas do exemplo. Por isso que eu comecei falando de queda de lançamento vertical, que é a mesma coisa de queda livre, né? Só muda o sinal, na verdade, da fórmula. Então, por isso, e repetir ele aqui, ó, né? Lancei ele aqui, né? Lancei ele aqui, olha só que bacana, vamos lançar os dois, né? Vamos lançar os dois, olha lá. Então, o outro volta, certo? Então, por isso que eu comecei com o movimento de lançamento vertical, para você entender que o que acontece na vertical, nessa situação aqui que foi um lançamento na vertical, é o mesmo que acontece aqui. Então, como eu só sei pensar em duas direções, então o que eu vou fazer? Eu vou pensar em movimento variado só para vertical e vou pensar no movimento uniforme na horizontal. Então, eu preciso de tudo que eu já estudei até hoje sobre cinemática e eu vou pensar separadamente, mas de forma independente. Eu vou fazer tudo que for pertinente, tudo que for referente à direção horizontal, eu vou usar as ideias de movimento uniforme. Tudo que for relativo à altura, né, o tempo para chegar no ponto mais alto, o tempo para voltar, tudo isso que eu falava antes, lá no presencial, né, quando a gente frequentava o colégio, a gente vai voltar, se Deus quiser. Tudo que eu falei lá dentro da sala de aula, de tempo de subida igual a tempo de descida, usar as equações que eu usei agora no início da aula, tudo isso eu vou continuar usando. Só que agora eu vou pensar assim, ou numa direção ou vertical ou horizontal, ok? Mas eu vou usar todas as equações que eu sempre usei até o momento. E mais ainda, eu vou acrescentar a minha ideia, né, de vetor, a ideia que eu ganhei de vetor aqui, tá? Agora vamos mudar um pouquinho, que eu vou resolver muito exercício de lançamento horizontal. Tá? Então, o lançamento horizontal, vamos levantar o nosso, deixa eu tirar a minha treina daqui, levantar o nosso canhão, levantar ele uns 8 metros, vamos deixar 8 metros para ver o que dá, e vou lançar ele aqui, ó, ângulo zero. Por quê? É como se eu estivesse lançando ele de cima de uma mesa. Quando eu for explicar um pouquinho, voltar um pouquinho na teoria, você vai ver o quanto vai ficar fácil esse exemplo. Eu vou diminuir um pouquinho, vou colocar aqui uns 10, ok? E a altura é 8. Eu vou lançar isso aqui, só que quando eu lançar isso aqui, eu vou dar só uma velocidade. Como o canhão está na horizontal, eu só vou dar uma velocidade, que é a velocidade horizontal. Ok? Horizontal. Então, essa velocidade horizontal que eu vou no disparo aqui, ó, disparei, vou disparar, né? Eu só dei uma velocidade. Vamos parar isso aqui um pouquinho. Olha só, eu dei uma velocidade na horizontal, que você pode cansar de medir, que ela vai ser a mesma, é porque agora eu mudei o valor, né? Eu vou até repetir isso aqui. Dá para ser com 15. Dá para ser 15, vou disparar. Olha só, no início eu estou dando velocidade horizontal. Vou medir ela aqui. Aqui, ó, horizontal. Né? Ótimo. 7.22, eu sei que eu estou medindo, eu estou falando de velocidade. Eu estou usando a treina aqui só para você perceber que o vetor não muda de tamanho. Vou disparar, ótimo. Parar aqui. Opa, passou. Essa minha velocidade horizontal mudou?
Olha lá, bonitinho, do mesmo tamanho. Quem está mudando? A vertical. A vertical está mudando porque naquela direção existe esse amarelinho aqui que está representando quem? A aceleração da gravidade. Por quê? Porque se eu quiser colocar mais um vetor aqui, ó, esse vetorzinho aqui, ó, esse aqui é a força gravitacional. Só existe em uma direção, vertical. Tá? Vou tirar para não virar vetor demais. Então, continuando aqui, ó, até bater, olha só, quem aumenta muito é a vertical. Por quê? Porque tem a aceleração da gravidade puxando para baixo. Posso medir a horizontal aqui de novo, que olha que bonitinho, mesmo tamanho, tá vendo? Que a teoria funciona? Mesmo tamanho aqui, ó, tá certo? Mesmo tamanho, não mudou nada. E fechou aqui. Está aqui o meu lançamento, como se eu tivesse lançado de cima de uma mesa. O meu lançamento horizontal. Isso aqui que eu chamo de lançamento horizontal. Beleza? Que eu chamo de lançamento horizontal. Acho que a segunda parte eu vou começar com mais conta, né? Ficar aqui. Então, esse é o meu lançamento. Eu mostrei, então, o lançamento vertical, o oblíquo, que foi aquele que eu lancei com 45. Opa, 45. Vou fazer ele aqui rapidinho de novo. 45. Olha lá. O que mudou é que o 45, eu lanço o 45, deixa eu terminar de lançar aqui, ou lançar outro, né? Olha só, você ia acompanhando etapa por etapa, vou lançar outro. Então, olha só, na hora de lançar, ele começa com velocidade... É porque o ângulo é 45, a gente vai discutir. Ele começa com velocidade horizontal igual à vertical, só porque é ângulo de 45. Tá, ok? A gente vai discutir isso melhor. Então, ele começa, esse vetor aqui, vamos medir. Porque agora o ângulo mudou, então ele muda. Vamos medir. Esse ângulo, ó, que bacana. Isso aqui não dá para ficar fazendo na aula presencial, hein? Tem que ter alguma vantagem nessa aula à distância. Então, olha aqui. Vou medir aqui e vou medir aqui, ó. É o mesmo comprimento, olha só, bacana. É o mesmo comprimento. Agora, esse vetor vertical aqui, tá vendo como é que ele diminui? E não diminui pouco não, olha só o comprimento dele aqui, olha o comprimento do próximo, olha ele aqui no ponto mais alto, zerado, né? Zerado, ok? Fechou. Então, olha só, tendendo a zerar, aqui já mudou de sentido, praticamente aqui, ó. Olha como é que aqui já está voltando, porque já está mais ou menos na mesma altura, tá vendo? É porque como está num ponto mais alto, olha só, ele é bonitinho, sem traçar uma reta aqui, ó. Vamos pegar aqui, é porque está de cima da mesa. Então, se está de cima da mesa, para ficar mais fácil a minha vida, eu vou esticar isso aqui, ó. Eu tenho que considerar até aqui, ó. Né? Por quê? Porque eu lancei ele daqui e quando ele voltar na mesma altura que eu estava antes, vai ser aqui, tá? Exercícios como esse aqui, agora aqui, se eu soltar, ele vai continuar. Então, daqui para baixo, vai continuar. Então, ele vai ser desacelerado durante esse primeiro momento. Só que a desaceleração, ele vai ser desacelerado até o ponto mais alto. Ó. Só que depois a aceleração, como ele está no ponto alto, a aceleração vai continuar até bater lá. Então, vai ficar mais acelerado do que desacelerado. Então, vamos lá. A subida, não vou falar sobre isso agora. A subida é desacelerado, é retardado, e a descida é acelerada. Então, essa descida aqui, é lógico, para efeito de exemplo, por enquanto, eu vou considerar só esse ponto aqui. Porque se continuar, ele vai ficar mais acelerado do que desacelerado. Então, não vai ficar iguais, né? As duas partes não vão ser iguais. Ou melhor, o tempo que ele gastou subindo não vai ser o mesmo que ele gastou descendo. Beleza? Então, eu vou considerar aqui. Foi só para mostrar que as situações que foram estudadas foram essas aqui. Aí eu lancei ele verticalmente, ele foi lá no ponto mais alto e voltou. Então, são essas aqui que eu vou começar na parte 2, explicando melhor e resolvendo exemplo. Eu resolvi um exemplo de um lançamento vertical e vou dar alguns exemplos sobre lançamento horizontal. Agora, o oblíquo, que é esse de 45 aqui, ó, eu vou dar uma pausa, vou voltar para a teoria e vou falar um pouquinho sobre decomposição de vetores, matematicamente falando, ok? Por que matematicamente falando? Porque aqui, nesse lançamento, eu tenho só uma velocidade que é a vertical, nesse que é horizontal, eu tenho inicialmente, vamos lá, inicialmente, vamos disparar outro, inicialmente, olha lá,
Vamos tentar disparar outro aqui. Olha lá, inicialmente ele só tem velocidade aqui, tá bem aqui em cima. Ó. Deixa eu tirar minha treina daqui que ela tá atrapalhando. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Inicialmente ele só tem velocidade horizontal, ó. É assim que ele abandona o canhão que ele começa a adquirir essa vertical aqui, ó. Então tem esse pedacinho aqui, já tem esse, tá vendo? Então, e esse outro aqui, ó, né? Vamos para a trena de novo. Volto a falar, eu sei que eu estou medindo só para ter noção de comprimento. Aí medi aqui 7,22. Medi aqui 7,22. Medi aqui 7,22. Ou seja, essa velocidade horizontal não está variando, mas aqui está variando essa daqui, ó, porque ele passa, assim que ele abandona o canhão, ele passa a sofrer uma força gravitacional. Olha lá, a força gravitacional atuando o tempo todo. Ele passa a sofrer uma força gravitacional, consequentemente essa amarelinha aqui, que é a consequência da força gravitacional, que é a aceleração, então ele passa a ser acelerado para baixo. Então ele só adquire uma velocidade, uma, tá ok? Uma coisa interessante é o seguinte, nesse lançamento aqui, ó, de 45, ele sai com duas, ele sai com uma vertical, né? Ele sai com uma vertical, ele sai com uma vertical e sai com uma horizontal. Vamos parar lá? Olha lá. Só que ele vai perdendo a vertical no início. Então deixa eu fazer isso aqui, ó. Deixa eu pegar, vou tirar o vetor velocidade aqui, deixa eu colocar o total, que seria resultante, né? Vou colocar a velocidade resultante e vou tirar as componentes aqui. Olha lá, essa daí, né? Essa daí, ela é maior no início. Por que ela é maior no início? Porque no início, deixa eu colocar as componentes, tem x e y. Tem x e y. Se eu considerar só a resultante, ela é o quê? Ela é a soma de x mais y. Por isso que ela é grande no início. Ok? Aí, se eu pego a resultante, como é que ela é grande no início? E por que ela é pequena aqui em cima? Vamos lá para as componentes de novo. Porque, olha lá, quase que eu pego o ponto mais alto, que é esse verdinho aqui, ó. Porque aqui ele só tem a horizontal praticamente. Então, a resultante é praticamente a horizontal. Entendeu? Então, à medida que ele vai abandonando aqui, ó, parou. Tá vendo as componentes? Tá vendo as componentes? Então, vamos colocar total, tirar as componentes. Aqui ela ainda é maior. E aqui, tá vendo? E à medida que vai avançando, essa componente, ela diminui ali, ó. Olha só, vamos tentar parar no ponto mais alto. Quase. Ela diminui porque ela deixa de ter uma componente que é vertical no ponto mais alto. E a outra não. Aqui, a partir daí, ela passa a adquirir a outra componente novamente. Por isso que a resultante fica tão grande assim. Por isso que a resultante varia. Então, quais são as velocidades que variam? Se eu for olhar de forma geral, a resultante varia o tempo todo, né? Por que ela varia o tempo todo? Porque tem uma única componente que varia o tempo todo, que é a vertical. Observe que a vertical, olha lá, ela varia o tempo todo. Vamos mandar vários, né? Ela varia o tempo todo, tá vendo? Por isso que o resultado final também varia. Porque, na verdade, a única que está variando é a vertical. Então, agora eu vou ter que ter uma preocupação tremenda, que é a velocidade é constante. Opa, qual delas? Tem uma que é a horizontal, a vertical não, certo? Então, essa fica uma explanação um pouco laboratóriozinho virtual, né? De teoria. Vou voltar na teoria, na parte 2, e tenho muita teoria para falar ainda de decomposição de vetores. Então, provavelmente vai uma parte 3 aí, que vão ser resoluções de exercício. Beleza? Falou, galera!